seca, falta de chuva, falta de alimento, naquela região ali, eles procuravam descer para o Egito, porque lá no Egito costumava-se haver mais fartura, parecia que era o lugar mais próximo ali. Então as pessoas saíam da sua cidade em caravanas e iam para o Egito comprar alimento. Nota que aconteceu isso com Abraão, com Isaac e também com Jacó. Jacó desceu para o Egito para comprar, mas quem estava lá na época, os filhos de Jacó desceram, quem estava lá era José, e a coisa foi diferente. Na época de Isaac, houve fome. Isaac colocou no teu coração, na tua mente, descer para o Egito, pegar mantimento, comprar mantimento para sustentar a sua casa. Mas naquela noite aconteceu algo poderoso. Deus falou com Isaac. Amém, amados? E Deus disse para Isaac: olha, Isaac, você não vai descer para o Egito. Você vai descer, você vai para a terra que eu vou te designar para ir. Porque a terra que eu vou te designar para ir, ali eu vou te abençoar. Ali eu vou prosperar a sua vida e a sua semente. Porque, como eu prometi para o teu pai Abraão, assim está sobre a tua vida também. A promessa que estava sobre Abraão está também sobre a sua vida. Amém, amado? E aí, tudo bem? Só que eu queria falar uma questão aqui. Nós estamos numa campanha de mudança radical. Amados, o Deus que nós conhecemos, que nós servimos, Ele é o Deus que Ele pode abençoar quem Ele quer. Ele pode honrar quem Ele quer. Existe uma passagem na Bíblia que diz que Ele coloca doença e Ele tira doença. Ele é o Deus do impossível para os homens. E Ele pode fazer até aquilo que para os homens seria impossível, Ele faz. Mas a minha pergunta é: Deus poderia abençoar Isaac ali, mas Deus falou: vá para a terra que eu vou te designar para ir. Porque como eu prometi para Abraão, assim eu vou fazer cumprir na sua vida, Isaac. Vocês lembram de Abraão, quando Deus prometeu a Abraão: sai da tua parentela, uma terra que eu te mostrarei. Qual terra que era essa? Era a terra dos cananeus, dos filisteus, onde habitava um povo maligno, corrupto. E Deus havia prometido esta terra a Abraão e a sua semente. Abraão morreu, Isaac morreu, Jacó morreu. Os filhos de Jacó, os 12, viraram a tribo de Israel. Ficaram 400 anos no Egito, até que Deus visita aquele povo, usa Moisés. Nós cantamos o louvor das artes aqui, e Moisés, com a mão forte de Deus, tira aquele povo do Egito e conduz aquele povo para Canaã, a terra que manda leite e mel. E a pergunta é: por que Deus não abençoou lá no Egito? Por que Deus não abençoou naquele deserto mesmo? Porque Deus queria conduzir o povo para Canaã. Porque Deus disse para Isaac: vá para aquela terra, porque ali eu vou te honrar, ali eu vou te abençoar. Isaac tentou cavar poços, mas os inimigos vieram e tamparam os poços de Isaac. Até que depois de alguns poços que Isaac tentou cavar, e quando não veio mais nenhum inimigo, ali ele armou a sua tenda, e ali ele foi abençoado, porque ali ninguém pôde contender com ele. Não sei se você está percebendo aqui, essa introdução aqui. Deus conduziu um povo, pessoas
levantou essas pessoas, conduzindo elas para um determinado lugar, para que naquele lugar Deus viesse abençoar aquelas pessoas. Você precisa crer em algo. Por quê, pastor? Às vezes, ou bem na maioria delas, muitas das vezes aquilo que é para se cumprir na nossa vida, aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, às vezes Ele não vai fazer no lugar onde a gente está. Às vezes Deus precisa tirar a gente do lugar onde a gente está e levar para um determinado lugar para Ele cumprir aquela palavra sobre a nossa vida. Tem lugares que Deus precisa arrancar nós de lá e colocar a gente em lugar onde Ele quer nos abençoar. Deus é um Deus poderoso. Tem lugar que a gente não vai prosperar. Tem lugar, meus irmãos, que a gente não vai crescer. Tem lugar que a gente não vai poder receber as promessas de Deus, por incrível que pareça. E muitas das vezes Deus precisa mover a gente dali para nos abençoar no lugar qual Ele nos determinou. Eu vim lá do Barreiro para trazer esta palavra para o meu coração. Às vezes Deus vai precisar mover coisas para abençoar você lá na frente. Às vezes Deus vai precisar tirar você de lugares para fazer coisas grandes na tua vida. Só que nós precisamos ser organizados. Abraão e Jacó. Por quê, pastor? Receptivo para ouvir a direção e a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a direção de Deus. Tem lugares que a gente nunca vai poder ser abençoado. Tem determinados ambientes que a gente não vai poder ser honrado. E Deus vai precisar tirar a gente dali. Às vezes o que você está passando hoje, neste tempo, neste momento, às vezes essas dificuldades, esses lutas, e você vem orando, clamando, Deus, 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 que dê a vitória, que dê a resposta. Mas quem sabe naquele lugar onde você está, naquela empresa onde você trabalha, na vida onde você mora com aquelas pessoas, às vezes ali não vai poder ser bênção para a sua vida. Às vezes Deus vai precisar romper você daquele ambiente, daquele lugar, daquele momento. Mas pastor, isso aqui, nós acabamos de ler que Deus determinou lugares para abençoar pessoas. A Bíblia diz que Jesus desceu em Cafarnaum e ali Ele não pôde operar muitos milagres, porque o povo era um povo de coração duro, era um povo que questionava a eficácia dos milagres de Cristo. Jesus, o Todo-Poderoso, Ele não pôde operar muitos milagres, porque o povo não cria. Mas existia lugares que aonde Ele ia, coisas poderosas aconteciam. Quem está entendendo diz amém. Amém, amém, amado. Amém. Não sei você, mas preste atenção que a gente, às vezes a gente tem costume, e não é ruim, é bom, mas a gente tem costume de viver em parente. Parentela, no meio de parentela, formar a nossa família no meio dos parentes. O avô nasceu ali, o bisavô nasceu ali, a mãe, o pai, os irmãos, tudo mora ali perto, tudo família. Pensa, amém? Mas que nós, Deus, precisamos mover a gente no meio da casa dela e nos colocar em determinado lugar para Ele nos honrar. Da onde, pastor? Nós todo mundo somos unidos, carne única, carne. Todo mundo é família. Todo mundo, pastor, é família. Todo mundo ali é sangue no mesmo sangue. E todo mundo ali unido. Aonde um pisar, o outro vai pisar também. Bênção sobre bênção. Mas não é muito bem assim. Às vezes a tua parentela não tem a mesma fé que você tem. Às vezes a tua parentela não serve o mesmo Deus que você
meu coração. Eu tenho Deus na minha vida. Quem são vocês para me julgar? Eu não estou aqui para julgar ninguém. Preste atenção no que eu estou falando. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Não estou aqui para colocar você contra a tua casa, nem contra a tua família. Mas eu estou aqui para tentar te mostrar várias vezes a vitória ainda não veio. O milagre ainda não chegou. Aquilo que precisava acontecer na tua casa, na tua vida, ainda não aconteceu. Porque infelizmente o ambiente onde você está é um ambiente que não pode prosperar. É um ambiente que não pode haver crescimento. Amado, às vezes o teu pai, a tua mãe, teu irmão, quer o teu bem. Às vezes os teus parentes, realmente eles querem o teu bem. Às vezes a tua família quer o teu bem. Eles querem o teu bem, né? Eles lutam para o teu bem. Mas às vezes não basta só querer o bem da gente. Não basta só querer o nosso bem. Às vezes existem pessoas da sua família, da sua casa, da sua parentela, das suas amizades, do seu ciclo de amizade. Às vezes tem pessoas ali, irmãos, que elas são carregadas por forças do mal. Ela quer o teu bem, mas o que está nela, o que está gritando nela, não quer o bem dela e não quer também o teu bem. Não sei se você vai entender isso. Às vezes não quer o teu bem. Tem pessoas que é carregada pelo mal. E às vezes, eu lembro que quando eu comecei na fé, me levantaram os obreiros na igreja e pediam para a gente orar para as pessoas. Amados, eu orava para as pessoas. No começo da minha fé, eu orava. Mas quando chegava em casa, parecia que alguém tinha batido em mim. Parecia que alguém tinha me espantado. Quando eu levantava pela manhã, parecia que eu estava cheio de hematoma. Mas eu simplesmente orei. Às vezes eu orava para as pessoas, eu senti o meu corpo pesado depois, sobrecarregado. E por que isso, pastor? Porque além de eu estar no começo, não tendo muita base, não tendo muita vida, às vezes, de oração, de busca com Deus, não ser muito preparado para aquelas batalhas espirituais, o mal se levantava contra a gente, o mal se voltava contra a gente, o mal voltava contra a gente. Agora imagina pessoas que não oram, pessoas que não buscam a Deus, pessoas que não têm comunhão com Deus, pessoas que infelizmente não conseguem meditar nas Escrituras. Aí junta no domingo todos os parentes dela na casa dela para almoçar. Não é pecado, irmão. Só estou tentando te mostrar o lado espiritual da coisa. Junta a família tudo, carregado com todo tipo de maldade. Pessoas que querem, têm boa intenção em teu favor, estão ali reunidas como família. Mas às vezes pessoas que não estão livres ainda. E tudo aquilo dentro do teu lado, dentro da tua casa. Depois que eles foram embora, quem estiver pronto, às vezes você não compreende. Passa uma semana, passa 3 dias, começa uma guerra, começa uma briga dentro da tua casa, começa uma confusão, começa as coisas se estragar, começa as coisas se quebrar, começa as coisas se perder, começa a confusão no lado onde você não entende por quê. É simplesmente uma reunião de família, mas vidas carregadas pelo mal. E às vezes você não preparado espiritualmente para aquilo. Às vezes todo aquele tipo de influência começa a agir dentro da tua casa. Isso é sério. Isso é muito sério. Amém? Às vezes tem um bairro inteiro que são consagrados por forças malignas. Às vezes tem um quarteirão inteiro que são entregues na mão de entidades malignas. Às vezes tem
tem bairro que espíritos malignos operam ali. Peguei esse microfone aqui. Eu pastoreei em uma determinada cidade. Eu fiquei muito tempo naquela cidade. E ali tinha um espírito ali naquela cidade. Ainda tem. Né? E aquele espírito, ele trabalhava naquela cidade da seguinte maneira: lutava tanto com a pessoa, que a pessoa tirava a sua própria vida. E o tirar a própria vida tinha algo peculiar de tirar a própria vida. As pessoas usavam corda, colocavam no esteio da varanda, simplesmente tiravam a vida. Passava ano, saia ano, acontecia essas coisas ali. Passava tempo e essas coisas aconteciam. Por quê, pastor? Porque existia um tipo de entidade que atuava por aquelas beiradas ali, pegavam pessoas para fazer isso. Em uma determinada noite, eu pregando na igreja, orando, perante o Senhor e orando. Eu me lembro disso até hoje. Eu pregando ali, começamos a orar. Uma jovem, ela passa na porta da igreja. Essa jovem, ela passa. Quando essa jovem passou, eu senti o espírito da morte. Ele veio com muita força. Porque naquela noite era mais um que ia ser tirado daquela cidade. Mas pela graça de Deus, aquela jovem voltou. Ela entrou na igreja. O Espírito de Deus revelou. Depois eu conversei com ela. Ela falou que ela estava passando. Ela ia para a casa dela, já tinha escrevido a carta. A minha corda estava debaixo do colchão dela. Naquela noite ela ia tirar a vida dela. Sabe por que eu estou contando isso para você? Porque o mal ele age assim. Pessoas às vezes consagram coisas para ele, sem dar, sem mencionar, ele já quer agir. Imagina se consagrando para ele. Para nós resumir, para nós orar aqui. Às vezes Deus vai precisar tirar você de determinados ambientes para ele te honrar, para ele te abençoar. Alguém aqui já sentiu que na casa onde você mora, escute, você que tem, você já sentiu que na casa onde você mora, você sentiu o seguinte: se eu estivesse morando em outro lugar, eu acho que eu seria mais abençoado. Eu acho que as coisas são melhores para mim. Amém? Às vezes você morasse em outro lugar, as coisas seriam diferentes. Peça a Deus, Senhor, como o Senhor falou com Isaac, fala comigo, me dá estratégia, me dá luz, me leva a lugar aonde o Senhor tem para me honrar. Me coloca diante de pessoas que vão me ajudar a chegar lá. Amém? Você sabia que tem ambiente de trabalho, é o que mais tem, né? Que é tóxico. É tantas pessoas querendo puxar o teu tapete. E aquilo não é só uma energia física, é uma energia espiritual. É tanta gente querendo o teu mal. É tantas pessoas querendo destruir você, para você não chegar lá. Pastor, o que eu faço? Eu saio do trabalho, tanta gente querendo o meu mal, eu saio do trabalho, você vai orar comigo. Amém? Eu faço o seguinte, eu oro o Senhor. Eu coloco na mão do Senhor. Às vezes não é para você ficar ali, mas às vezes é para você ficar ali. Você tem que orar a Deus, afasta
Você vai sentir muitas das vezes dores que você não tinha. Por quê, pastor? Inveja, forças do mal contra a sua vida. Você pode notar que a maioria dos teus problemas não está relacionado simplesmente pela sua frágil saúde. Está, na maioria das vezes, relacionado ao ambiente, aonde você vai, aonde você mora, aonde você trabalha, na vizinhança que te rodeia, nas pessoas que te conhecem. Está mais relacionado ao ambiente do que propriamente a tua saúde física. Quem está entendendo diz amém. Amém. Os maus pensamentos, na maioria das vezes, são forças malignas que tiraram a tua energia através da inveja, através da fofoca. Estão tentando agir agora sobre a sua saúde, mas operando Deus, quem impedirá. Amém? Se você crer, Deus vai fazer mudança. Quando é o propósito dessa campanha, mudança radical, é em todo o sentido da sua vida. Vamos colocar de pé. Você pode colocar os seus pés em nome de Jesus. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Está ali o suco da vida. Nós vamos tomar pelo paralelo desta campanha. Amém? Irmãos, tem alguém me pedindo, pastor, estou nessa campanha e você já chegou a vomitar depois que você tomou um bocado lá na sua casa, indo embora na sua casa? Tem alguém aqui, pastor, quase sentindo, veio aquela ânsia, mas eu segurei. Tem alguém aqui? Você tem vergonha, não? Amém? Por que o senhor está perguntando, pastor? Porque se você sentir isso, você precisa batalhar mais. Você precisa buscar mais. Se você sentir essas coisas, você precisa buscar mais a presença de Deus. Porque a luta ela está muito forte contra a tua vida. Amém? Enquanto as obreiras passam ali, passa, nós vamos estar adorando o Senhor. Você pega, espera só um pouquinho e daqui a pouco nós vamos orar de novo.